pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para quê? Para nós trabalharmos literatura, ler textos literários, viver esses textos literários, conhecer novas histórias, conhecer novos autores, reviver autores que nós já fizemos a leitura, reviver histórias que talvez a gente já conheça. Isso é bem interessante porque, aquilo que eu sempre digo para vocês, a literatura nos favorece, ela permite que isso aconteça. Então, convido vocês já para a gente pensar um pouquinho. Olha só, você conhece alguma expressão idiomática? Professor, mas espera aí, eu não estou entendendo direito. O que é uma expressão idiomática? Então, para a gente começar a aula, toda vez que a gente começa a aula, vocês já perceberam que a gente começa assim, sempre conversando, ou seja, quebrando o gelo. Olha só, quebrando o gelo é o quê? Uma expressão idiomática. Você conhece alguma dessas expressões idiomáticas? Né? Ali, quebrar um galho, pensem nisso. Vão pensando, vocês conhecem alguma expressão? Se você conhece, qual expressão você conhece? E além disso, você conhece a história de algumas dessas expressões? Já pensou sobre a história dessas expressões? Nossa, por que será que elas surgiram? Vou dar um tempinho para você anotar aí as expressões que você conhece e eu já volto. Então, lembrou de alguma expressão idiomática? Quais será que são as expressões que vocês conhecem? Eu fico curioso para saber, porque a gente sabe que existem muitas expressões. Muitas dessas expressões a gente utiliza no nosso dia a dia e elas vêm aí sendo utilizadas há muito tempo. Claro que muitas dessas expressões também caíram em desuso. Muita coisa de contexto histórico tem que ser revisto nessas expressões. E é por isso que eu vou convidar vocês para nós assistirmos a um vídeo sobre algumas dessas expressões. Nesse vídeo vai estar falando algumas delas, claro que a gente não consegue abordar todas as expressões, mas vai trazer algumas dessas expressões e também o motivo de essas expressões existirem. Então, vamos ver o vídeo? Olha só. Oi gente, meu nome é Flávio Jaime, eu sou jornalista e hoje eu vou contar para vocês a origem de algumas expressões que a gente usa muito no nosso dia a dia. Por exemplo, meia tigela. Quando a gente fala que alguma coisa é de meia tigela, é que não é lá muito boa, lá muito satisfatória, né? Pois é, essa expressão veio da época da monarquia portuguesa aqui no Brasil, quando os nobres e todo mundo que pertencia à nobreza recebia uma tigela cheia de comida e os empregados recebiam uma quantidade de comida que dizia respeito, que era relacionada ao seu nível hierárquico. Então, quanto mais baixo o nível hierárquico do empregado, menos comida ele recebia. Então, alguns empregados acabavam recebendo só meia tigela de comida, né? Vem daí a ideia de que meia tigela é uma coisa que não é lá muito boa. Santo do pau oco. Essa expressão também vem lá da época do Brasil colônia, quando o governo cobrava uma quantidade enorme de impostos sobre os minérios que eram garimpados por aqui. Então, o que os mineradores faziam? Eles pegavam estátuas de madeira e deixavam as estátuas ocas para que pudessem esconder os minérios dentro dessas estátuas e assim pagar menos impostos. Aí veio a expressão do santo do pau oco, que é aquela pessoa que não é lá muito confiável, né? Arroz de festa. Você sabe de onde vem essa expressão? Ela vem do século XIV, quando as festas, tanto no Brasil quanto em Portugal, todas as festas obrigatoriamente tinham um prato de arroz doce.
Então, as pessoas passaram a dizer desde essa época de que aquela pessoa que está em todas as festas é o arroz de festa por conta deste arroz doce que era muito fácil de se encontrar em todas as festas do século XIV, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Chutar o balde. Essa expressão vem quando, né, a gente costuma dizer quando a gente está cansado de alguma coisa, a gente não aguenta mais, a gente chuta o balde. Uma das possíveis origens dessa expressão é por conta da vaca, que quando está sendo ordenhada não aguenta mais aquela situação e com um coice ela chuta o balde e mostra a sua revolta. Chorar lágrimas de crocodilo. São aquelas lágrimas que não são lá muito verdadeiras, né? Daquelas pessoas meio falsas, né? Enfim, a expressão surgiu por conta das lágrimas de verdade que o crocodilo solta quando ele está devorando a sua presa. Vai tomar banho. A gente costuma dizer isso, né? Quando a gente quer mandar alguém para longe, para sair de perto da gente. Essa expressão também surgiu na época da monarquia aqui no Brasil, quando a nobreza, os nobres, tinham o hábito de não tomar banho. Eles passavam dias, às vezes 7, 10 dias sem tomar banho e sem trocar de roupa. Num clima tropical como o do Brasil, imagina o cheiro que isso não acumulava. Então, quando eles iam falar com os índios mostravam a revolta e não queriam falar com esses portugueses por causa do cheiro e acabavam mandando eles irem tomar banho. Aí surgiu a expressão. Então, gostaram do vídeo que o jornalista trouxe para nós, contando aí algumas dessas histórias, de algumas dessas expressões que a gente utiliza no dia a dia, e é interessante nós sabermos que existe uma história por trás dessas expressões. Não foi assim, somente é usada. Existe sim um porquê, um motivo daquela expressão começar a ser utilizada. E você reconheceu algumas dessas expressões? Sabia o que essas expressões significavam? E a gente tem sim essas expressões utilizadas aí no nosso dia a dia com toda certeza. Mas mais do que somente as expressões, nós temos também algo bem interessante na nossa língua, que é chamado de provérbios. O que são provérbios? São frases curtas e de fácil memorização. Alguns possuem rimas, olha só, alguns possuem rimas, mas essas rimas não são obrigatórias, tá? Não é regra a rima. Quando um provérbio é repetido por muitas pessoas, ele passa a ser conhecido como ditado popular. Então a gente chama esses provérbios de ditado popular. E eu vou trazer agora para vocês, olha só, falando dos provérbios, tá? Nós não estamos mais falando das expressões idiomáticas, falando agora dos provérbios. E então agora eu te convido para a gente fazer um desafio. Você consegue descobrir quais são os ditados populares expressos pelos emojis? Então olha só, prestem bem atenção. Eu vou trazer para vocês alguns emojis, esses que a gente utiliza no celular, ali nas redes sociais. Vou trazer esses emojis para vocês dentro de uma sequência. Vai ter essa sequência, e essa sequência de emojis, ele vai nos trazer ali uma mensagem que diz respeito a algum provérbio, certo? A um provérbio. Vou mostrar para vocês a imagem, então você vai saber que por aquelas imagens, né, são 5 ali, 5 os desafios. Vou mostrar para vocês essa imagem, vou deixar a imagem para vocês irem anotando, descobrindo aí, pergunte para alguém que está próximo a você, caso você não saiba, quais podem ser os provérbios. Então, mostro para vocês a imagem e eu já volto para a gente continuar.
Então, deu tempo para vocês procurarem aí? Precisou perguntar para alguém? Ou você sabia todos esses provérbios? São provérbios que você utiliza? São provérbios que você já utilizou? Mas vamos conferir, então, como que ficou aí essa sequência de imagens, essa sequência de emojis utilizados para formar o provérbio. Então, nós temos ali o número 1. Então, aquela sequência de imagens me traz este provérbio. Cavalo dado, não se olha os dentes. Será que você acertou? Olha só a número 2. Essa sequência me traz o quê? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Na número 3, essa sequência, essa estava bem fácil, nós temos em boca fechada não entra mosca. Ah, professora, eu escrevi mosquito. Não tem problema, pode ser mosquito também. A ideia é a mesma. Na número 4, essa também é bem fácil, a gente utiliza ou já utilizou em algum momento ou pelo menos já ouviu esse provérbio, que é chorar pelo leite derramado. E a última, mas não menos importante, nós temos essa aí trazendo essas imagens. Será que conseguiram? Olha só, santo de casa não faz milagre. E assim a gente termina esse desafio falando de provérbios. Mas por que será que o professor está falando tanto de provérbios hoje? Começou lá a aula falando das expressões idiomáticas, agora está falando de provérbios. Por que será que o professor está fazendo tudo isso? Claro que eu estou preparando vocês para quê? Para o nosso texto literário. Mas antes de nós chegarmos ao texto literário, vamos conhecer o nosso autor de hoje? Olha só, nós vamos falar do Luiz Fernando Veríssimo. Será que você lembra do Luiz Fernando Veríssimo? Nós já falamos dele aqui, então vou retomar aquilo que nós já falamos. Ele é nascido no ano de 1936. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. Veríssimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Filho do escritor Érico Veríssimo e de Mafalda Halfen Volpe, viveu parte de sua infância nos Estados Unidos. Seus primeiros textos foram publicados no final da década de 1960, no jornal Zero Hora, em Porto Alegre. Então, esse nosso escritor de hoje, Luiz Fernando Veríssimo, ele é um escritor muito importante brasileiro, ele é um escritor vivo, e é interessante também que ele é filho de um outro escritor também muito importante para a literatura brasileira, o Érico Veríssimo. Esse nosso escritor de hoje, o Luiz Fernando Veríssimo, talvez você já tenha até assistido alguma coisa que ele escreveu para a TV. Ele tem várias crônicas que foram filmadas para a TV em forma de minissérie, então é bem interessante. As crônicas dele têm, claro, esse traço de humor. Ele vai trazer bastante humor nas crônicas dele. E a crônica dele que eu trago para vocês hoje é chamada de
incidente na casa do ferreiro. Incidente na casa do ferreiro. Porém, antes de nós iniciarmos a leitura, nós vamos pensar um pouquinho. Olha só, conhece um provérbio que tem a palavra ferreiro? Já ouviu algum provérbio que neste provérbio tem a palavra ferreiro? Se sim, qual é este provérbio que você conhece? E que incidente você acredita que possa ter acontecido na casa do ferreiro? Então, o que você vai pensar? Olha só, você vai pensar em duas coisas. Vai pensar primeiro, existe um provérbio com a palavra ferreiro que eu conheço. Agora, se o texto é incidente na casa do ferreiro, o que será que vai acontecer para ter esse incidente? Um tempinho para você e eu já volto. Então, conhece aí algum provérbio que tem a palavra ferreiro? Já utilizou esse provérbio com a palavra ferreiro em algum lugar? Será que o nosso texto vai trazer esse provérbio ferreiro ali com essa palavra ferreiro? Então, apresento para vocês o texto nosso, incidente na casa do ferreiro. Olha só. Pela janela, vê-se uma floresta com macacos, cada um no seu galho. 2 ou 3 olham o rabo do vizinho, mas a maioria cuida do seu. Há também um estranho moinho, movido por águas passadas. Pelo mato, aparentemente perdido, não tem cachorro. Passa Maomé a caminho da montanha, para evitar um terremoto. Fizemos a leitura da introdução. Então, a gente já fez a leitura da introdução do nosso texto. Já deu para perceber ali que vai trazendo já alguns provérbios que a gente já conhece. Então, se acostumem com essa leitura, porque vai aparecer os provérbios que a gente já conhece. Mas a gente vai reler um trecho para ver se a gente consegue compreender como esses provérbios vão funcionar. Então, olha só. Passa Maomé a caminho da montanha, para evitar um terremoto. Por que Maomé evitaria um terremoto? Se você, olha só, se você é uma das pessoas que conhece esse provérbio, você vai saber por que o Maomé pode ali evitar um terremoto. Mas se você é uma pessoa que não conhece esse provérbio, não se preocupe. Imagine aí, por que será que Maomé evitaria um terremoto? Um tempinho para você e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí por que Maomé evitaria um terremoto? Claro que se você conhece o provérbio, você sabe aquele provérbio. Se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. E assim, né? Vice-versa. Então, a gente sabe que, né, arrastar ali uma montanha poderia, claro, né, causar ali um terremoto. Então, por isso ali, o Maomé estaria evitando, né? Por isso que ele estaria a caminho da montanha, para a montanha não ir até ele. Mas vamos continuar, então, agora. Olha só. Dentro da casa, o filho do enforcado e o ferreiro tomam chá. Agora é importante eu dizer uma coisa para vocês. Esse texto do Luiz Fernando Veríssimo, ele é um texto que ele tem característica dramática. Ou seja, ele é um texto feito para ser dramatizado, como se fosse ali uma peça de teatro, certo? Então nós vamos ter a pessoa que fala e a fala desta pessoa. Nós vamos ter também as rubricas. O que são as rubricas? As rubricas, ela vai aparecer entre parênteses, vai aparecer essas rubricas entre parênteses, e vai dizer o que estaria acontecendo ali, ou em volta, ou como o personagem está se sentindo naquele momento, ou para quem ele vai falar. Então, ele tem essa característica de texto de teatro. Se você é uma pessoa que já fez teatro, você sabe que você tem que ter ali a direção para você saber como que tem que ser feito as coisas. Mas se você não é uma pessoa que faz teatro ou que já fez teatro, dá para imaginar que essas pessoas precisam ser dirigidas de alguma forma. Então, esse texto, lembrando, ele vai ter o quê? Nós vamos ter ali a pessoa que fala e a fala desta pessoa, certo? Então, vamos começar. Olha só. O ferreiro. Nem só de pão vive o homem, e o filho do enforcado. Comigo é pão, pão, queijo, queijo. E o ferreiro. Um sanduíche. Você está com a faca e o queijo na mão. Cuidado. E o filho do enforcado. Por quê? Ferreiro. É uma faca de 2 gumes. Entra o cego. E o cego diz. Eu não quero ver, eu não quero ver. E o ferreiro. Tirem esse cego daqui. Entra o guarda com o mentiroso. O guarda, ofegante. Então, peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. E o cego, eu não quero ver. Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e 2 voando. Qual o significado da palavra coxo no contexto? Olha só, nós tivemos ali, né? Nós tivemos, durante a leitura do texto, o coxo, né? O coxo fugiu. Pegou o mentiroso, mas o coxo fugiu. Qual é o significado desta palavra coxo? Olha só, vou dar para vocês algumas opções. Tenho letra A, pessoa que possui uma das pernas mais curta. Letra B, pessoa que conduz o cavalo. Ou letra C, pessoa com habilidade de correr mais rápido. Será que você sabe qual a alternativa que nós temos ali? O que seria o coxo? Qual é a ideia que nós temos de coxo? Nós temos a alternativa A, pessoa que possui uma das pernas mais curta. Ok? Então, para a gente poder, né, claro, entender cada vez mais o texto. Mas agora, nós vamos reler um trecho. Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. Por que o guarda conseguiu pegar somente o mentiroso? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto.
Então, pensaram aí? Por que será que o guarda conseguiu pegar o mentiroso, mas o coxo fugiu? Por isso que era importante a gente saber ali o que diria, né, o coxo, o que esse coxo, né, essa palavra coxo traria ali para o nosso texto. Então a gente sabe que o coxo é aquela pessoa que vai ter aquela perna mais curta, mas por quê que conseguiu pegar o mentiroso? Porque é claro que nós temos aí um provérbio que a gente utiliza muito, a gente utiliza às vezes para educar, inclusive, que é mentira tem perna curta. Então, claro que o mentiroso conseguiu correr menos. Mas vamos continuar a nossa história, vamos ver o que está acontecendo. Olha só. Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e duas voando. E o filho do enforcado, bem interessado. Quanto cada pomba? E o vendedor de pombas, esta na mão é 50. As duas voando, eu faço por 60 o par. E o cego, caminhando na direção do vendedor de pombas. Não me mostra que eu não quero ver. O cego se choca com o vendedor de pombas, que larga a pomba que tinha na mão. Agora, são 3 pombas voando sob o telhado de vidro da casa. E o ferreiro, esse cego está cada vez pior. E o guarda, eu vou atrás do coxo. Cuidem do mentiroso, por mim. Amarrem com uma corda. O filho do enforcado, com raiva, na minha casa não diria isso. O guarda fica confuso, mas resolve não responder. Sai pela porta e volta em seguida. E o guarda vira-se para o ferreiro. Tem um pobre aí fora que quer falar com você. Algo sobre uma esmola muito grande. Parece desconfiado. E o ferreiro é a história. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Mas acho que exagerei. Entra o pobre. E agora eu faço uma pequena parada para vocês, para a gente relembrar um pouquinho daquilo que nós já lemos. Vocês estão lembrados que lá no início, né, na casa do ferreiro, tinha 2 pessoas conversando. E está cada vez mais chegando gente neste lugar ali e entrando nessa história, falando ali com eles e conversando com eles tudo que está acontecendo. E vocês perceberam também que tudo que está acontecendo até agora tem relação com algum provérbio. E entender esses provérbios ali dentro do contexto da história é bem interessante. Por isso que nós iniciamos lá a nossa aula falando dos provérbios. Até agora nós temos várias pessoas conversando lá na casa do ferreiro e a gente precisa saber que será que incidente é esse que vai acontecer. Então, vamos continuar a história. Olha só. O pobre vira-se para o ferreiro. Olha aqui, doutor. Essa esmola que o senhor me deu, o que é que o senhor está querendo? Sei não, dá para desconfiar. E o ferreiro disse, está bem, deixa a esmola e pega uma pomba. O cego, essa eu nem quero ver. E entra o mercador. E o ferreiro vira-se para o mercador. Foi bom você chegar. Me ajuda a amarrar o mentiroso com uma... Olha para o filho do enforcado. A amarrar o mentiroso. E o mercador, com a mão atrás da orelha, hein? E o cego, eu não quero ver. O mercador, o quê? O pobre, consegui, peguei uma pomba. O cego, não me mostra. O mercador, como? E o pobre, agora é só arranjar um espeto de ferro que eu faço um galeto. E o mercador, hein? O ferreiro, perdendo a paciência, me deem uma corda. O filho do enforcado vai embora furioso. O pobre para o ferreiro. Me arranja um espeto de ferro? E o ferreiro, nesta casa só tem espeto de pau. Uma pedra fura o telhado de vidro, obviamente atirada pelo filho do enforcado, e pega na perna do mentiroso. O mentiroso sai mancando pela porta enquanto as 2 pombas voam pelo buraco no telhado. O mentiroso, antes de sair, agora quero ver aquele guarda me pegar. Entra o último, de tapa-olho, pela porta de trás. Ferreiro, como é que você entrou aqui? E o último, arrombei a porta. O ferreiro, vou ter que arranjar uma tranca de pau. Claro. E o último,
Vim avisar que já é verão. Vi não uma, mas 2 andorinhas voando aí fora. E o mercador, hein? E o ferreiro diz, não era andorinha, era pomba e das baratas. E o pobre, para o último, ei, você aí de um olho só. O cego, prostrando-se ao chão por engano na frente do mercador. Meu rei, o mercador, o quê? Todos se precipitam para a porta, menos o cego, que vai de encontro à parede. Mas o último protesta. O último. Parem, eu serei o primeiro. Todos saem com o último na frente. O cego vai atrás. Meu rei, meu rei. E assim termina essa nossa crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Vocês perceberam como ele foi trabalhando os provérbios e transformando esses provérbios em uma história? Vocês já haviam pensado algo assim, que era possível escrever uma história somente com provérbios? Sim, é possível escrever uma história somente com provérbios e uma história bem divertida. E a gente percebeu ali que todos eles estavam em uma tremenda confusão. Mas o texto acabou e a nossa aula ainda não. Por isso, eu vou convidar vocês para nós pensarmos um pouquinho. Por qual motivo o último saiu na frente? Lembram, o último é um dos nossos personagens. Por qual motivo ele saiu na frente? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, você sabe por qual motivo o último saiu na frente? Será que tem alguma coisa a ver com algum provérbio? Por isso, a gente continua refletindo a esse respeito e eu te convido, olha só. Você concorda com o provérbio, os últimos serão os primeiros? Você já ouviu, possivelmente, esse provérbio, os últimos serão os primeiros. Você concorda com esse provérbio? Tem alguma história em que o provérbio se concretizou? Ixi, professor, eu acho que eu não estou entendendo. Então, olha só. Nós temos esse provérbio conhecido, que os últimos serão os primeiros. Isso várias pessoas dizem, a gente ouve no dia a dia, às vezes até a gente mesmo acaba dizendo, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente não consegue alguma coisa. Só que você tem alguma história de vida, que aconteceu na sua vida, ou você conhece alguma história em que essa ideia de que os últimos serão os primeiros realmente aconteceu? Essa pessoa que estava lá por último chegou a conseguir alguma coisa lá em primeiro lugar? Vou dar um tempinho para você socializar aí com as pessoas, pensar e escrever e eu já volto.
Então, fico curioso para saber se você tem essa história aí de os últimos chegarem ali em primeiro lugar e fico querendo saber se aconteceu com você ou se aconteceu com alguém próximo a você. E é muito comum a gente ouvir que os últimos chegarão em primeiro, e é claro que a gente sempre espera que os últimos realmente consigam chegar em primeiro. Mas nós vamos continuar falando e agora a gente vai tentar relembrar aquilo que nós fizemos a leitura. Quantos personagens estiveram na história e quais são esses personagens? Olha só, professor, agora a pergunta ficou muito difícil. Não ficou não. Nós vamos lembrar o quê? Nós vamos lembrar que acontecia a história e essa história foi escrita com base em provérbios. Então, é só você ir lembrando os provérbios e aí você vai escrevendo quais são esses que aparecem. Se você não lembrar de todos, não tem problema. Coloca aqueles que você se lembra. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu lembrar aí de todos os personagens? Lembrou de alguns apenas? Será que você lembrou de outros personagens, de outros provérbios que também poderiam estar no texto? Mas vamos conferir então quais são aqueles que aparecem ali no incidente na casa do ferreiro do nosso escritor de hoje, Luiz Fernando Veríssimo. Olha só, quem são as pessoas que vão aparecer? Primeiro, nós temos o ferreiro. O ferreiro é aquele, é claro que as coisas acontecem ali na casa dele e ele fala muito na história, ele aparece muitas vezes o ferreiro, dizendo inclusive ali que ele vai fazer, né, um espeto que seja de pau. Acredito que você conheça esse provérbio. Então nós temos o ferreiro. Depois nós temos quem? O filho do enforcado, que são as duas primeiras pessoas que estão conversando. Depois, uma terceira pessoa, o cego. Além do cego, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o guarda. Lembram? O guarda atrás do mentiroso. Lembram disso? Então nós temos o guarda. Depois, nós temos o vendedor. Lembra que tinha o vendedor de pombas, né? Estava vendendo ali as pombas. Depois nós temos, quem que nós temos? Nós temos o pobre. Aparece o pobre ali desconfiando. O pobre estava desconfiando do quê? Desconfiando da esmola, né? Isso te lembra algum provérbio? Então, continuando, nós temos o mercador. Depois nós temos o mentiroso. Depois, o último. E o último mesmo. Eu não sei, agora chama a atenção de vocês, que eu não sei se vocês perceberam que durante a leitura, esses personagens, eles estavam com cores diferentes. Eles foram aparecendo com cores diferentes. Era para dar o destaque, para nós sabermos,
né? Para nós sabermos que esses personagens estavam mudando, se alterando. Então ali eu trouxe para vocês nas cores que apareceram durante a leitura. Mas a pergunta também dizia a respeito não só dos personagens, mas quantos personagens tinha. Agora ficou fácil. Será que você conseguiu marcar todos esses que estão aí? Será que você precisou completar? Será que você marcou algum que não tinha? Se você marcou algum que não tinha, não desperdice esse que você marcou não. Deixa aí também, porque poderia ser uma possibilidade de personagem para a história. Então, agora fica fácil, né? Nós vamos só contar. Ferreiro 1, filho do enforcado 2, o cego 3, o guarda 4, o vendedor 5, o pobre 6, o mercador 7, o mentiroso 8, o último 9. Então, claro que nós temos o total de 9 ali personagens que participaram da história. E agora eu vou convidar vocês também para a gente refletir um pouquinho mais e, né, cada vez mais puxando aí de vocês essas histórias dos provérbios. Olha só, gostou da história? Achou interessante essa história? Conhecia todos os provérbios que apareceram? Vocês conheciam todos esses provérbios que apareceram? Não conhecia? As hipóteses que você levantou foram confirmadas? Lembram lá no início, quando a gente falou das hipóteses, o que poderia acontecer na casa do ferreiro? Isso foi confirmado? Mas eu quero chamar a atenção para vocês para aquela. Conhecia todos os provérbios que apareceram? Então essa é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês e vocês vão responder sim ou não. Se por um acaso você não conhecia algum provérbio que apareceu, eu gostaria que você anotasse qual é esse provérbio que você não conhece. Você anota aí, né? Ah, professor, mas eu não lembro direito do provérbio que apareceu. Ah, não se preocupe, não tem problema. Você pode fazer como nós fizemos lá no início. Lembra lá no início que eu havia perguntado para vocês assim, conhece algum provérbio que aparece a palavra ferreiro? Lembram disso? Então, agora vocês vão fazer a mesma coisa. Ah, apareceu a palavra cego, eu não lembro nenhum provérbio cego. Então marquem aí cego para que você possa perguntar depois para alguém ou mesmo perguntar para a gente. Vocês sabem que a gente adora a participação de vocês quando vocês mandam e-mail para a gente. Vou dar um tempinho para você anotar aí e eu já volto. Então, anotou? Espero que você realmente tenha gostado do nosso texto de hoje. Esse texto feito somente com provérbios. Olha só como a criatividade ela é extraordinária. Quanta coisa a gente pode criar dentro da literatura. Infelizmente, por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu te aguardo na nossa próxima aula. Até lá!